A pior parte de ser vendida era que ninguém chamava aquilo assim. Usavam outras palavras, como acordo, oportunidade, honra. Sua madrasta disse a palavra honra com um calor tão ensaiado que Bonnie quase acreditou. Ela estava no grande salão da fortaleza de Ashford. Suas mãos estavam cruzadas sobre a frente de seu vestido de linho, e o cheiro de velas de cera de abelha queimava perto demais de seu rosto. Quase. Mas Bonnie aprendeu, ao longo de 23 anos de observação cuidadosa. Quanto mais bonita é a palavra, mais feia a coisa por baixo dela. Ela não tinha dormido na noite anterior. Não por empolgação. Vinha daquela quietude particular que se instala no corpo. Acontece quando ele já sabe algo que a mente ainda se recusa a aceitar. O salão estava cheio naquela manhã. Lordes e representantes de matilhas menores se alinhavam nos longos bancos. Suas botas deixavam rastros de lama e resina de pinho pelo chão de pedra. O fogo na lareira central ardia alto, apesar do tempo ameno, e a fumaça subia em espiral através das fitas da grade de ferro. Bonnie estava na beira da reunião, meio escondida atrás de um pilar esculpido. Ela observava sua madrasta, Maurice, mover-se pela multidão, com a fluidez de uma mulher que passou a vida inteira se tornando agradável a homens poderosos. Maurice era bonita da mesma forma que móveis caros são bonitos, projetada para impressionar. Impossível de se sentir à vontade com ela. Ela estava falando com o Lord Davin, o representante da matilha das Terras do Norte, e o que quer que ela estivesse dizendo o fez rir. Um som curto e desdenhoso. Seus olhos passaram pelo ombro de Maurice e pousaram brevemente em Bonnie. Depois se desviaram, desinteressados. Bonnie já estava acostumada com aquele olhar. Ela não era o tipo de mulher que os salões se viravam para notar. Ela era quieta, de cabelos claros, comum em sua apresentação, se não em sua percepção. Sua voz era a única coisa que as pessoas lembravam. Aquela coisa surpreendente e cavernosa que parecia vir de algum lugar mais antigo que seu corpo. Ela cantava desde que conseguia formar palavras. E aprendeu cedo que sua voz era a única moeda que possuía. Em uma casa que funcionava inteiramente com base no cálculo. Aparentemente, agora estava sendo gasta. Você vai apresentar uma peça. Maurice havia lhe dito há 3 dias. Ela dobrava o manto de viagem de Bonnie com a eficiência de quem marca tarefas em uma lista. Algo simples, modesto, uma canção de oferenda tradicional. O tipo que as velhas matilhas esperam em uma reunião do rei. Você não vai improvisar, você não vai embelezar. Você vai ficar parada, cantar claramente, fazer uma reverência e sair do palco. E depois? Bonnie havia perguntado. Mary sorriu sem mostrar os dentes. Depois, o Lord Davin confirmará o acordo com o nome Ashford por trás. Sua voz terá cumprido seu propósito. Sua voz. Não você. Nunca você. Ela não perguntou qual era o acordo, porque ela entendeu da maneira que mulheres em posições precárias aprendem a entender as coisas. Não através do confronto, mas através do silêncio acumulado. Que a resposta não seria algo que ela gostaria de segurar em suas mãos antes do tempo. Agora, vendo Maurice rir novamente de algo que o Lord Davin disse, Bonnie sentiu o peso frio e familiar se instalar atrás de seu externo. Não era exatamente medo, algo mais paciente que o medo. Uma espera. A reunião era em preparação para a passagem formal do rei Alfa pelos territórios externos. Uma vez a cada 7 anos, o rei Lucian da Coroa de Ferro percorria suas terras, não como um convite à celebração, mas como uma avaliação. Territórios que não conseguissem demonstrar ordem, tributo e lealdade cultural corriam o risco de serem realocados. Terras de matilhas absorvidas, linhagens de sangue redesignadas. Não era crueldade, era simplesmente a arquitetura do poder. E todos dentro dela conheciam as regras. Ashford era uma pequena propriedade. Maurice havia se casado e entrado para ela. E então o pai de Bonnie morreu. E então Maurice passou 4 anos esvaziando silenciosamente a propriedade. Tirou tudo que um dia lhe deu importância. Os contratos de madeira se foram. As alianças mercantis se foram. Os guerreiros da matilha que deviam lealdade ao nome Ashford foram silenciosamente redirecionados. Foram para alianças mais lucrativas. O que restou foi o nome, a linhagem de sangue e Bonnie. Ela pressionou as costas contra o pilar e fechou os olhos por um instante. Atrás de suas pálpebras, algo acontecia que ela nunca conseguiu explicar completamente.
Nunca foi capaz de explicar, nem para seu pai, quando ele estava vivo, nem para a velha curandeira que uma vez viveu no vale abaixo da fortaleza e ouvia sem julgar. Não era exatamente uma visão. Não era escuridão e luz se rearranjando em imagens. Era mais como uma pressão, como o ar muda antes de uma tempestade. Quando os pássaros se calam e as folhas viram suas partes inferiores pálidas para cima. Um acúmulo de algo logo além do alcance dos sentidos comuns. Isso vinha acontecendo com mais frequência nas últimas semanas. Sempre à beira do sono, ou em momentos de quietude como este, uma sensação que ela associava com algo errado. Não um perigo vindo de fora, mas uma traição já presente, já dentro dos muros. Ela abriu os olhos. Marisa a observava agora. A risada havia parado. Lord Davin tinha se afastado. E Marisa estava sozinha perto da lareira com as mãos entrelaçadas. Sua expressão estava composta daquela maneira particular que significava que ela estava calculando. Ela sustentou o olhar de Bonnie por um momento medido, depois desviou o olhar. A pressão atrás do externo de Bonnie se intensificou. Ela se moveu, não em direção a Maris, não em direção à reunião, mas em direção ao corredor leste, que levava aos quartos menores atrás do grande salão. A sala de contabilidade, os aposentos do intendente, a escada estreita que subia para a galeria onde os documentos eram guardados. Ela se moveu com a invisibilidade praticada de alguém que passou anos se fazendo pequena em salas cheias. E ninguém a viu sair. A porta da sala de contabilidade estava parcialmente entreaberta. Ela não pretendia parar ali. Não escolheu parar ali. Mas a pressão em seu peito era quase física agora. Uma mão espalmada contra seu externo, empurrando. E seus pés simplesmente não a levaram para além da porta. Ela ouviu a voz de Maris primeiro. Não rindo agora, mas seca e eficiente. A voz que Maris usava quando acreditava que ninguém importante estava ouvindo. Não será um problema. A garota não tem ideia do que o contrato realmente especifica. A resposta do Lord Davin foi mais baixa, mais difícil de ouvir. Mas Bonnie ouviu a palavra território e a palavra assinado. E então algo que fez as paredes da sala de contabilidade parecerem inclinar-se ligeiramente em suas fundações. Seu próprio nome, falado no contexto de garantia. Ela se achatou contra a parede ao lado da porta e respirou pelo nariz. Devagar, com cuidado. Assim que o rei confirmara a posição de Ashford na reunião, Maris continuou, os documentos secundários são transferidos automaticamente. A herança da garota, as concessões de terra originais de Ashford, da linhagem de seu pai, torna-se parte do Pacto das Terras do Norte. Ela não terá nada para contestar, nenhuma posição na matilha, nenhuma testemunha legal, nenhum alfa para falar por ela. E a apresentação da voz? Perguntou Davin. Uma fachada, nada mais. Algo para o registro mostrar que ela participou voluntariamente das festividades da reunião. Isso estabelece sua presença sem lhe dar poder de ação. Uma pausa. O som de pergaminho. Ela pensará que está honrando o nome de sua família. Ela vai subir naquele palco e cantar sua pequena e modesta canção. E quando ela entender o que assinou por procuração, a janela de oportunidade já terá se fechado. Bonnie não se moveu por um longo tempo. O fogo crepitava no grande salão ao lado. Em algum lugar lá fora, cavalos estavam sendo movidos sobre as pedras do pátio. Os cascos soavam nítidos contra o granito frio. Ela podia sentir o cheiro de fumaça de pinho e algo herbal. Talvez alecrim seco do corredor da cozinha. E por baixo de tudo, fraco e nauseante, a doçura cerosa das velas. Suas mãos estavam espalmadas contra a parede. Ela podia sentir a aspereza da pedra antiga sob suas palmas. 23 anos. Ela passou 23 anos dentro daquela casa. Acreditava que, fosse qual fosse a origem da frieza de sua madrasta, ela tinha limites. Que havia um chão sob o cálculo. Algum alicerce de contenção humana básica. Que a honra, mesmo quando usada como ferramenta, ainda significava algo reconhecível. Ela estava errada. A terra de seu pai. As concessões de Ashford, que estavam na linhagem de sangue por 4 gerações. As propriedades da floresta, o território do rio. Os direitos de dízimo da vila, que eram a última coisa real que seu pai lhe deixou quando morreu. Maris estava vendendo tudo. Já havia vendido. Estava usando a própria apresentação de Bonnie,
sua presença voluntária na reunião do rei para fazer o roubo parecer consentimento. E não havia nada de nobre no plano. Nenhum desespero, nenhuma dor, nenhuma necessidade terrível. Apenas apetite, puro e simples. Bonnie se afastou da parede. Seu maxilar estava tenso. Sua respiração vinha uniformemente. Ela a fez vir uniformemente porque a alternativa era ficar em um corredor frio e fazer barulho. E ela não ia fazer isso. Ela não ia dar a Maris a satisfação de uma reação que pudesse ser controlada. Ela voltou para o grande salão com o queixo erguido e os olhos para a frente. E o som de seu próprio coração muito alto em seus ouvidos. Ela iria cantar na reunião do Rei Alpha. Mas não iria cantar uma pequena e modesta canção. O palco não era grandioso para os padrões dos lords reunidos no grande salão de convocação de Thornfield. Era uma longa plataforma retangular de tábuas de carvalho escuro. Ficava no extremo de uma enorme sala abobadada. Era ladeado por suportes de tochas de ferro, e na parte de trás estava coberto com os estandartes territoriais de cada matilha que devia lealdade à coroa de ferro. Mas para Bonnie, parada no estreito corredor de preparação atrás dele, com seu manto cinza ainda preso na garganta e sua única trança puxada sobre um ombro, parecia exatamente o que era. O último lugar onde ela tinha algum poder para usar. Ela tinha 3 horas antes da apresentação. 3 horas em que Maris acreditava que ela estava descansando. No modesto quarto designado para a delegação de Ashford. Um quarto com teto baixo, uma única janela para o pátio do estábulo. E uma fechadura que trancava pelo lado de fora. Maris não a trancou. Não havia necessidade, ela deve ter pensado. Bonnie nunca havia fugido antes. Ela usou a janela, não em pânico, mas metodicamente. Da maneira que seu pai a ensinou a pensar nos problemas, peça por peça, sem recuar de nenhuma peça individual. Ela tirou suas botas de viagem antes de descer pela alvenaria externa, para que as solas de couro não raspassem. Recolocou-as no chão e atravessou o pátio do estábulo na longa sombra da parede leste, sem pressa. Velocidade atraía a atenção. Movimento deliberado não. Ela encontrou o salão de convocação através das passagens de serviço, seguindo o cheiro de óleo de tocha e o som distante de harpas sendo afinadas na galeria superior. Os músicos estavam ensaiando seus arranjos de procissão para a entrada do rei. Isso só aconteceria em 2 horas, o intendente sênior lhe disse quando ela o interceptou no corredor. E explicou com perfeita compostura que ela era a artista da dádiva da voz de Ashford e precisava avaliar a acústica do palco antes da noite. Ele olhou para ela, a mulher loira e comum com o manto cinza e os olhos cuidadosos, e não viu nada de ameaçador. Ele assentiu, apontou para o corredor de preparação e a esqueceu antes de virar a esquina. Ela estava na beira do palco agora, olhando para o salão vazio. Era extraordinário quando estava silencioso. O teto abobadado subia 40 pés acima do chão de pedra. Era cruzado por pesadas vigas de madeira, escurecidas pela idade e pela fumaça. As paredes eram de pedra lavrada, interrompidas por janelas altas, a maioria delas fechada contra o frio da noite. Suas travas de ferro projetavam sombras finas à luz das tochas. Os estandartes se moviam levemente com as correntes de ar, vermelhos profundos, pretos e o verde escuro das matilhas da floresta, cada um bordado com a marca de seu alfa. O salão podia acomodar 400 pessoas. Naquela noite, abrigaria mais. E em algum lugar no centro dele, na cadeira esculpida no palanque elevado que os intendentes estavam arrastando para a posição com um grande arrastar de pedra, o rei Alfa se sentaria. Bonnie nunca tinha visto o rei Lucian. Ninguém que ela conhecia o tinha visto, pessoalmente. Ele existia nos territórios externos mais como uma força da geografia do que como uma pessoa, da mesma forma que as montanhas existiam. Ou a correnteza profunda do rio, que podia levar um barco se o timoneiro perdesse a atenção. Você orientava sua vida em torno dele sem olhar diretamente para ele. Ela atravessou para o centro do palco e ficou parada. A acústica a atingiu imediatamente. O salão não era apenas grande. Foi projetado para carregar o som. Os ângulos do teto foram calculados naquela antiga tradição arquitetônica que antecedia até mesmo os territórios das matilhas. Construído por artesãos que entendiam a ressonância como um tipo de tecnologia sagrada. Seu menor suspiro voltou para ela mudado, mais quente, mais cheio. A sala faria coisas com sua voz que nenhuma sala na fortaleza de Ashford jamais fez. Ela fechou os olhos e se permitiu sentir
O ar frio, o cheiro de pedra antiga e resina de pinho. E o fantasma fraco de centenas de refeições servidas neste salão ao longo de décadas. Fumaça de tocha, o som distante dos músicos no andar de cima. A pressão em seu peito que estava lá desde o corredor, ainda lá, ainda exata, mas mais silenciosa agora, clarificada. Ela sabia o que ia fazer. Maris lhe disse para cantar uma canção de oferenda tradicional. Simples, modesta, breve, algo cerimonial e esquecível. O tipo de performance que produzia apreciação educada e absolutamente nenhuma impressão duradoura. Uma dádiva de voz que cumpria o requisito formal de participação cultural, sem criar nenhum registro que pudesse ser questionado mais tarde. Uma transação vestida de arte. Bonnie ia cantar o Lamento de Nara. Não era uma canção simples, era indiscutivelmente a peça mais exigente de todo o cânone da antiga tradição oral das matilhas. Uma composição tão tecnicamente complexa e emocionalmente desgastante que a maioria dos cantores treinados a evitava completamente. Exigia um alcance que cruzava 4 registros distintos. Um controle de respiração que os antigos mestres comparavam a segurar fogo em concha com as mãos. E uma entrega emocional que poucos artistas conseguiam sustentar por seus 11 minutos completos, sem que a voz falhasse ou a performance desmoronasse em algo menor do que a canção merecia. Bonnie vinha praticando há 4 anos. Seu pai lhe ensinou o primeiro movimento antes de morrer. Ele sabia o que era, sabia que ela tinha a voz para isso. Aquele instrumento raro que surgia talvez uma vez por geração, e que podia realmente carregar a peça sem comprometer a técnica. Ele lhe disse para guardá-la para algo que importasse. Ele disse isso sentado na biblioteca enquanto o fogo ardia abaixo. E ela ainda era jovem o suficiente para se sentar a seus pés no tapete da lareira sem parecer estranho. Não a desperdice em um salão que não a mereça. Ela achou que ele não se oporia àquela noite. A canção era sobre uma loba que foi traída por sua matilha, despojada de sua posição e expulsa durante o inverno mais rigoroso. Não era triunfante. Não terminava em restauração ou vingança. Terminava em algo mais inquietante. O momento em que ela ficou na beira de um rio congelado e escolheu continuar andando. Não porque foi salva, mas porque algo nela se recusou a ser derrotado por pessoas que nunca entenderam seu valor. Era uma canção sobre a dignidade mantida na ausência absoluta de qualquer razão externa para mantê-la. Era, Bonnie percebeu com uma clareza pequena e particular, a coisa mais verdadeira que ela já havia se preparado para fazer. Ela ficou no palco vazio e repassou a passagem de abertura em sua mente, sentindo a arquitetura dela. A nota longa e sustentada que se abria como uma porta. A queda de intervalo na segunda frase que produzia uma dor física nos ouvintes que não a esperavam. A maneira como a melodia subia no terceiro movimento, até que a sala não pudesse mais contê-la. Ela não cantou, ainda não. Ela simplesmente segurou a forma da canção dentro de seu peito e se permitiu sentir o quanto precisava dela. Então ela abriu os olhos. Lord Davin estava parado no extremo oposto do salão. Ele não estava lá quando ela chegou. Ele estava perto do arco de entrada, ainda com seu casaco de viagem, com 2 homens atrás dele. Guardas, pela aparência deles, de ombros largos e vigilantes. Ele estava olhando diretamente para ela. Não com a desatenção desdenhosa daquela manhã, mas com algo mais focado, mais calculista. Ele a havia seguido. Ou Maris o havia enviado. Bonnie não se moveu do centro do palco. Ela ficou exatamente onde estava e encontrou seu olhar através do comprimento do salão vazio. E algo na firmeza de sua própria quietude pareceu fazê-lo hesitar. Ele esperava, ela suspeitava, encontrá-la escondida. Com medo. Pega. Ela não era nenhuma dessas coisas, não mais. Ele disse algo para os homens atrás dele. Então ele caminhou para a frente, suas botas soando alto no chão de pedra, até que ele parou na base do palco, olhando para ela. Tão perto, ela podia ver a linha dura de sua boca, e a particular ausência de expressão em seus olhos que ela reconheceu. Era o rosto de um homem que comprou e vendeu muitas coisas e parou de pensar na diferença. Você deveria estar descansando, ele disse mais. A apresentação é em 3 horas. Estou avaliando a acústica, ela disse. Eu levo minhas apresentações a sério. Algo se moveu em sua expressão. Não exatamente surpresa. Recalibração. Sua madrasta mencionou que você era dócil. Minha madrasta, Bonnie disse cuidadosamente.
Diz muitas coisas sobre mim. O silêncio entre eles era fino como gelo sobre águas profundas. Cante sua canção esta noite, disse Davin finalmente. Sua voz baixou para algo que era quase gentil, mas não era. A simples, a canção de oferenda. Faça-a corretamente e tudo isso correrá bem para todos. Ela olhou para ele, para a falta de expressão, para o cálculo. Claro, ela disse. Ele sustentou o olhar dela por mais um momento, depois se virou e caminhou de volta para o arco de entrada com seus guardas atrás dele. Seus passos ecoaram pelo teto abobadado e voltaram mudados, menores, mais vazios. E então as grandes portas se fecharam atrás dele e ela estava sozinha no salão novamente. Bonnie soltou uma respiração longa e lenta. A pressão em seu peito havia sumido. Em seu lugar havia algo diferente. Não paz, não exatamente. Algo mais frio e mais preciso. Uma decisão que já havia terminado de se formar enquanto ela ainda estava em um palco em um salão vazio. A última lição de seu pai queimando em algum lugar sob suas costelas. Como um carvão que nunca se apagou completamente. Não a desperdice em um salão que não a mereça. Naquela noite, o salão a mereceria. Ela saiu do palco, voltou pelo corredor de preparação e começou a pensar no que viria depois da canção. O salão se encheu como a água de uma enchente enche uma sala baixa. Rapidamente, completamente, sem consideração por nada que havia sido arranjado ali antes. Quando as harpas da procissão começaram sua passagem de abertura na galeria superior, todos os bancos estavam ocupados. O espaço para ficar em pé ao longo das paredes havia se comprimido. Tornou-se uma única massa densa de mantos de lã, ombros de couro. E atenção particular de pessoas que viajaram de longe. E não tinham certeza do que a noite exigiria delas. Os suportes de tochas haviam sido totalmente acesos, e o calor de 400 corpos e 2 dúzias de chamas abertas transformou o salão de pedra fria em algo próximo e de cor âmbar. O ar estava denso com fumaça de sebo e o cheiro de lã úmida secando. Bonnie estava no corredor de preparação e esperava. Ela havia se trocado. Não para algo grandioso. A delegação de Ashford não havia trazido roupas para a grandiosidade e mesmo que tivesse, Maris controlava os baús. Mas ela encontrou na pequena sala onde as coisas dos artistas eram guardadas, um pedaço de lã azul escura que alguém havia deixado dobrado sobre uma cadeira. Provavelmente um chale de ensaio, abandonado por um músico. Ela o usou para substituir o manto cinza. Colocou-o sobre seu vestido de linho e o prendeu em um ombro com o pequeno broche de bronze que seu pai lhe dera no último inverno antes de morrer. Não era um traje, era simplesmente a diferença entre estar em um palco na cor do nada e estar na cor da intenção. Sua trança ainda era sua trança. Ela não a havia tocado. Ela podia ouvir o salão além da pesada cortina que separava o corredor da entrada do palco. A procissão havia terminado, o que significava que o rei havia se sentado. Havia uma corrente de cerimônia e o murmúrio da multidão. Uma formalidade que vinha com a presença de poder real em uma sala. Ela já tinha ouvido essa corrente antes, em versões menores, em reuniões menores. Naquela noite, era algo diferente, mais denso. Um intendente apareceu ao seu lado, jovem, nervoso, segurando um pergaminho. Dádiva da voz de Ashford, você é a terceira no programa. Depois do coro de Downfield e antes do discurso formal do Lord. Obrigada, ela disse. Ele hesitou. O Lord apresentador, Lord Davin, ele deu instruções para que sua peça seja introduzida como uma composição de oferenda tradicional. Aproximadamente 3 minutos de duração. Bonnie olhou para o intendente. Ele tinha talvez 19 anos, com manchas de tinta nos dedos, e a expressão de alguém que sabia que estava carregando uma mensagem que não entendia completamente. Escreva o que eu lhe disser, ela disse em voz baixa. Ele piscou, levantou seu pergaminho. Apresente-me como Bonnie de Ashford, filha do Lord Edric Ashford, apresentando o lamento de Nara na antiga tradição. Essa é a introdução completa. Nada mais. O intendente escreveu, não questionou, assentiu uma vez e desapareceu de volta pela cortina. E Bonnie voltou à sua quietude. Ela pensou em seu pai, não exatamente com tristeza. Ela já havia superado a maior parte da tristeza anos atrás, na longa quietude de uma casa que se tornou mais fria depois que ele se foi. Ela pensou nele com a precisão particular de alguém relembrando instruções. Instruções que foram dadas exatamente para este momento.
Sua voz quando ele estava ensinando, a maneira como ele a fazia repetir passagens difíceis, não até que ela acertasse, mas até que ela parasse de ter medo delas. O medo torna a voz pequena, ele havia dito, e sua voz nunca foi feita para ser pequena. O coro de Dawnfield terminou. Aplausos, genuínos, calorosos. Eles eram bons. Bonnie havia ouvido o ensaio deles mais cedo através da parede de pedra e apreciado sua precisão sem inveja. Eles cantavam lindamente. Eles não cantavam da maneira que ela estava prestes a cantar. Mas isso não era uma competição. Era simplesmente um fato de instrumentos diferentes. A voz do intendente atravessou a cortina, anunciando seu nome, o nome de seu pai, o nome da canção. Ela ouviu a mudança no salão quando o título da canção foi reconhecido. Uma pequena inspiração coletiva, não dramática, mas inconfundível. O lamento de Nara era conhecido. Sua dificuldade era conhecida. A última apresentação pública dela, que alguém nos territórios externos provavelmente se lembrava, foi na coroação do rei anterior, 40 anos atrás. Ela atravessou a cortina e subiu no palco. O calor do salão a atingiu imediatamente. Aquela parede de calor humano e luz de tochas. Ela não se apressou em direção à marca central. Ela caminhou até lá em seu próprio ritmo, suas botas firmes nas tábuas de carvalho. A lã azul se acomodando em seus ombros. E ela ficou parada por uma respiração completa antes de levantar os olhos. O salão era extraordinário quando estava cheio. 400 faces, fileiras delas ao longo dos bancos. A multidão em pé ao longo das paredes, os lordes em suas posições formais perto da frente. As cores dos estandartes se moviam suavemente acima, nas correntes de ar aquecidas. Tudo era âmbar e sombra, e os pontos brilhantes da chama das tochas. E no centro do palanque elevado, na cadeira esculpida que os intendentes haviam colocado com tanta cerimônia deliberada, sentava-se o rei Alfa. Ela não se permitiu procurá-lo até este momento. Havia deliberadamente mantido seu olhar geral, desfocado, da maneira que aprendera a gerenciar uma grande audiência, vendo a sala inteira como uma única presença, em vez de uma coleção de indivíduos. Mas o palanque atraía o olhar da mesma forma que o fogo o atrai, por ser o ponto em torno do qual tudo o mais se organizava. Lucian da Coroa de Ferro não era o que ela havia imaginado. Ela havia imaginado algo mais parecido com a palavra rei, formal, vestido em cerimônia, suavizado pelos adornos do cargo. O que ela viu, em vez disso, foi um homem que usava sua autoridade da mesma forma que velhos muros de pedra usam sua idade. Não decorado, simplesmente presente. Ele era grande de uma forma que vinha do uso real, não da exibição. Largo nos ombros, vestido com couro escuro e um manto de pele preta, que parecia ter sido usado em jornadas reais e não tirado de um gancho cerimonial. Seu cabelo estava trançado para trás do rosto, na tradição guerreira sombria das linhagens do norte. E mesmo a essa distância, 30 pés de salão iluminado por tochas entre eles, ela estava ciente de seus olhos nela, com uma precisão que parecia quase física. Ele já a estava observando. Não da maneira que o Lord Devin a observara da base do palco naquela tarde. Calculando, avaliando a utilidade. Isso era diferente. Este era um homem que observava da maneira que o território observa. Completamente sem agenda, absorvendo tudo de uma vez. Bonnie olhou para ele por exatamente 1 segundo. Então ela fechou os olhos e cantou. A nota de abertura do lamento de Nara era um único tom sustentado. Não alto, não dramático, nada que se anunciasse como impressionante. Era uma nota média, uma nota pensativa, o tipo de tom que poderia pertencer a qualquer um. Ela a segurou por 4 tempos completos, e o salão ficou em silêncio da maneira particular que as salas ficam em silêncio. Quando algo inesperado está acontecendo, e ninguém quer ser o único a quebrar o silêncio com barulho. Então ela deixou a melodia se abrir. O primeiro movimento era luto. Não luto performado, a arquitetura real dele. A maneira como ele realmente vivia no corpo, pesado e sem ar no peito. A maneira como tornava tudo lento e estranho. As composições de seu pai sempre diziam que o primeiro movimento deveria parecer como acordar e lembrar. Ela cantou dessa forma, não para a audiência, para si mesma, para o homem que a ensinou, para a garota que ficou em um corredor frio naquela manhã e ouviu seu próprio nome usado como um item em uma transação. Quando ela chegou ao segundo movimento, o salão estava completamente silencioso. Não quieto,
silencioso. O silêncio particular de 400 pessoas que coletivamente pararam de pensar em qualquer outra coisa. Exceto no que estavam ouvindo. Ela podia sentir a respiração suspensa da sala. E ela a carregou consigo para o terceiro movimento, onde a melodia subia. Onde a voz de Nara na antiga história se elevava acima do rio congelado. E acima da matilha que a havia expulsado. E acima do inverno que tentou acabar com ela. E continuou subindo. E o teto abobadado do salão pegou o som, o segurou e o devolveu transformado. E Bonnie soltou sua voz totalmente, completamente, sem reserva ou desculpa. No registro mais alto, onde pouquíssimas vozes humanas realmente viveram. E ela ficou lá. Por 8 compassos completos, ela permaneceu naquele lugar. Onde a voz deixava de ser técnica e se tornava outra coisa. Algo que as antigas tradições chamavam de tom lunar. A frequência na qual, segundo a tradição da matilha, a própria deusa da lua podia ouvir o que estava sendo cantado. E o salão não respirou, e os estandartes não se moveram. E as chamas das tochas pareceram se firmar, como se o próprio ar tivesse parado para ouvir. O movimento final a trouxe para baixo, lentamente, com dignidade. Nara caminhando para a frente porque ela escolheu. Não salva, não restaurada, simplesmente continuando, o que era seu próprio tipo de desafio. Quando a última nota terminou, Bonnie estava no palco no silêncio âmbar. Seus olhos abertos, suas mãos ainda ao lado do corpo. A lã azul agora fria contra sua pele superaquecida. O silêncio durou 3 segundos completos. Então o salão explodiu. Não aplausos educados, algo mais cru do que isso. O som de 400 pessoas soltando uma respiração que estavam segurando sem saber. Moveu-se pelos bancos em uma onda, subiu até o teto abobadado, voltou mudado e maior. Bonnie olhou para o palanque. Lucian da coroa de ferro não havia se movido. Ele estava sentado exatamente como estava quando ela entrou no palco. Grande e imóvel em sua cadeira esculpida, o manto de pele escuro em seus ombros. Mas algo em sua expressão havia mudado. Algo quase imperceptível. O tipo de mudança que só era visível para alguém prestando muita atenção. Ele não estava lá aplaudindo. Ele estava simplesmente observando-a com aqueles olhos cinzentos, firmes e completos. Como se tivesse vindo a este salão esperando cerimônia e encontrado algo totalmente diferente. E ainda estivesse no processo de decidir o que fazer com isso. Do outro lado do salão, perto do arco de entrada, ela podia sentir o olhar do Lord Davin, como uma lâmina na parte de trás de seu pescoço. Ela fez uma reverência, virou-se, saiu do palco. Suas mãos, ela notou quando chegou ao corredor de preparação, não estavam tremendo. Ela não voltou para a sala da delegação. Não havia motivo. Maryse estaria lá, ou alguém enviado por Maryse. E a conversa que a esperava naquela sala era uma que Bonnie não estava preparada para ter. Sem recursos e sem tempo. Ela tinha talvez 20 minutos antes que o discurso formal dos lords terminasse. E a reunião se transformasse na recepção informal que se seguiria. 20 minutos em que o salão ainda estaria estruturado o suficiente para que Lord Davin não pudesse agir abertamente contra ela, sem criar uma cena na frente da própria comitiva do Rei Alfa. Ela usou o tempo. As passagens de serviço atrás do salão de convocação se conectavam, se você soubesse quais curvas tomar. A ala administrativa, onde a documentação oficial da reunião estava sendo processada e selada. Ela aprendeu isso com o intendente sênior, que lhe disse mais do que pretendia simplesmente por ser prestativo e não prestar atenção suficiente ao que ela realmente estava perguntando. As pessoas raramente prestavam atenção nela. A mulher comum de manto cinza, a artista da dádiva da voz, nenhuma ameaça. Ela encontrou a sala de documentos na segunda tentativa. Uma câmara de teto baixo com um único escrivão ainda trabalhando à luz de velas, transcrevendo os reconhecimentos territoriais do dia para o registro formal. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, assustado. Preciso ver o pacto de Ashford, ela disse. Os documentos de transferência secundária arquivados sob a submissão das terras do norte do Lord Davin. O escrivão piscou. Esses estão selados, pendentes. Eu sou Bonnie de Ashford, ela disse. Filha do Lord Edric Ashford, cuja linhagem de sangue esses documentos dizem respeito. Pelo protocolo da reunião, uma parte nomeada em qualquer pacto territorial tem o direito de revisar a documentação.
Isso antes que o selo do rei seja aplicado. Ela não tinha certeza de que esse protocolo existia. Ela o construiu a partir da lógica do que deveria existir em um sistema que fingia ser justo. E ela o entregou com a confiança exata de alguém lendo um estatuto. O escrivão hesitou, depois puxou um folho da pilha à sua esquerda e o colocou sobre a mesa. Ela leu rapidamente. Era pior do que ela havia entendido no corredor. Não apenas as concessões de terra, Marisa havia sido minuciosa. O documento transferia não apenas as propriedades florestais de Ashford no território do rio, mas os direitos de nome da própria linhagem. Se isso fosse selado, Bonnie não apenas perderia sua herança, ela perderia sua identidade legal como uma Ashford. O nome seria transferido para a linhagem de Maurice. E Bonnie se tornaria, aos olhos da lei da matilha, uma ômega não afiliada. Sem território, sem alfa, sem posição e sem mecanismo legal para contestar nada. Ela seria apagada. Ela ficou sobre o documento na sala iluminada por velas e sentiu todo o peso do que 4 anos de manobras pacientes haviam construído. Maurice não fez isso com raiva ou desespero. Ela o fez com a lentidão deliberada de alguém que sempre pretendeu este resultado. E simplesmente esperou pela ocasião certa para formalizá-lo. A reunião do rei não foi uma oportunidade que Maurice explorou. Foi o destino para o qual ela esteve navegando o tempo todo. Bonnie se endireitou. Este documento contém uma transferência de parte nomeada que não foi testemunhada pela parte nomeada, ela disse ao escrivão. Isso o torna processualmente incompleto sob a lei da reunião. Não pode ser encaminhado para o selo do rei em sua forma atual. O escrivão olhou para ela, depois para o documento, depois de volta para ela. Preciso que isso seja anotado no registro, ela acrescentou. Ele anotou. Ela não tinha certeza de que isso se sustentaria, não tinha certeza de nada nas próximas horas, exceto a necessidade imediata de cada ação. Mas uma anotação no registro oficial era melhor que nada. Era um fio, pequeno, mas real. Ela saiu da sala de documentos e voltou para o salão principal. O discurso formal estava terminando. Ela podia ouvir a mudança no registro da multidão, o afrouxamento particular que vem quando a cerimônia dá lugar ao movimento. Quando 400 pessoas que estavam sentadas em arranjo formal começaram a se levantar e se reorganizar, na geometria mais fluida de uma recepção. Servos se moviam ao longo das paredes com bandejas. As harpas na galeria haviam retomado um arranjo de fundo mais leve. Ela estava se movendo pela antecâmara leste quando ouviu seu nome. Não chamado. Dito. Silenciosamente para outra pessoa. Atrás de uma porta parcialmente fechada à sua esquerda. Maurice e Lord Davin, e uma terceira voz que ela não reconheceu. Ela parou, pressionou-se contra a parede ao lado da porta e respirou. Completamente fora de controle, foi dito a ela especificamente. Não importa o que foi dito a ela. A voz de Davin, tensa com algo que não era bem raiva, mas era adjacente a ela. A performance está feita. O problema é a sala de documentos. Harwin diz que ela entrou. Ela viu? Ela viu e falou com o escrivão. Um silêncio. Então Maurice, muito controlada. Não vai importar, a anotação é processual. O advogado de Davin pode conseguir que seja indeferida antes da manhã. O advogado pode conseguir que seja indeferido, disse a terceira voz. Masculina, mais velha, cautelosa, mas não se a atenção do rei já tiver sido atraída para o nome Ashford. Outro silêncio, mais longo. A performance, disse Maurice. E agora havia algo em sua voz que Bonnie nunca tinha ouvido antes. Não raiva, não cálculo, mas a borda afiada e particular de um plano encontrando resistência inesperada. Quem aprovou o lamento de Nara? Ninguém aprovou. Ela mudou o programa. Ela não tem autoridade para mudar. Ela mudou, disse Davin categoricamente. E o rei ouviu cada nota. Harwin diz que ele não desviou o olhar da entrada do palco desde que ela saiu. Uma pausa. Ele está perguntando sobre ela. O silêncio que se seguiu foi de uma qualidade completamente diferente dos anteriores. Bonnie ficou na antecâmara com as costas contra a parede de pedra fria. E seu coração batendo em um ritmo que era firme e rápido e completamente diferente do medo. Era mais próximo da sensação que ela teve no palco antes do movimento final. A sensação de estar em um limiar irreversível, de já tê-lo cruzado. Ela se afastou da parede e caminhou.
Não de volta para as passagens de serviço, não para qualquer saída, mas para o salão principal, para a recepção, a multidão, a luz das tochas e o que quer que estivesse do outro lado da decisão que ela já havia tomado ao subir naquele palco. Ela o encontrou antes do que esperava. A multidão no salão de recepção se reorganizou, da maneira como as multidões sempre se reorganizam em torno do poder genuíno, não se aproximando, mas se orientando, deixando um espaço que não estava totalmente vazio, apenas cuidadosamente mantido. Ela estava navegando pela borda externa dessa geometria invisível, quando a multidão se moveu, e ela se viu em um espaço de 4 pés de chão, desocupado. E do outro lado estava o Rei Alfa. Ele estava de pé em vez de sentado agora, mais alto do que a cadeira esculpida sugeria, o que já era alto. 2 de seus guardas estavam posicionados alguns passos atrás dele, mas ele mesmo não estava atuando na recepção. Ele estava simplesmente presente nela, segurando uma taça da qual não bebia. E ele estava olhando diretamente para ela, com a mesma firmeza de olhos cinzentos que ele trouxe para o palco. De perto, a cicatriz ao longo de sua mandíbula esquerda era visível. Uma linha fina e antiga que ia do canto de sua boca em direção à sua orelha. Suas tranças estavam puxadas para trás com força suficiente para que a estrutura de seu rosto fosse totalmente visível. Linhas duras, ângulos limpos, nada suavizado pela luz âmbar em algo diferente do que era. Ele tinha talvez 30 anos, talvez mais. Era difícil dizer com homens cuja autoridade fora absoluta por tempo suficiente para substituir o envelhecimento comum. Ele falou primeiro. Você mudou o programa, ele disse. Não uma acusação, uma declaração de fato entregue com a mesma calma que ele provavelmente trazia para tudo. Eu mudei, Bonnie disse. Você foi instruída a cantar outra coisa. Fui. Ela manteve a voz nivelada. Eu escolhi não o fazer. Algo mudou em sua expressão. Não surpresa exatamente, mas como o reconhecimento de algo que ele estava esperando para confirmar. Ele olhou para ela da maneira que ela imaginava que ele olhava para mapas de terreno ou documentos de tratado. Com atenção completa e nenhum julgamento visível ainda. O lamento de Nara, ele disse. Não o ouço ser apresentado por completo há 20 anos. A coroação do meu pai. Ele fez uma pausa. Você não o cantou como alguém o apresentando. Você o cantou como alguém que precisava dele. Bonnie não disse nada. Ela não ia negar isso. Lord Davin apresentou o pacto de Ashford ao meu secretário administrativo esta tarde. Lucian disse, sua voz baixando ligeiramente. Não em segredo, mas em precisão. Há uma anotação na transferência secundária indicando incompletude processual. Sim, ela disse, eu a coloquei lá. Seus olhos percorreram o rosto dela, sem pressa, fazendo um inventário de algo que ela não conseguia identificar completamente. Não atração, não pena, não o cálculo que ela vira no rosto de David. Algo mais parecido com a expressão de um homem que encontrou um problema que acha genuinamente interessante. Fale-me sobre as concessões de terra de Ashford, ele disse. E Bonnie, de pé, na luz âmbar das tochas de um salão de recepção lotado. Com Lord Davin em algum lugar atrás de seu ombro esquerdo e Maurice em algum lugar atrás de seu direito. Com o broche de bronze de seu pai em sua gola e sua voz ainda quente do lamento de Nara. Olhou para o Rei Alfa e tomou a segunda decisão irreversível da noite. Ela lhe contou tudo. Não rapidamente, não freneticamente. Da maneira que seu pai a ensinou a apresentar um caso, com clareza e sequência, sem implorar. As concessões de terra, os contratos de madeira já dissolvidos, os 4 anos de remoção metódica de ativos, o documento que apagaria seu nome, a performance projetada para fabricar seu consentimento. Lucian ouviu sem interromper. Quando ela terminou, a recepção murmurava ao redor deles, totalmente inconsciente do que acabara de ser dito nos 4 pés de espaço entre uma ômega despojada e o rei cujo selo quase fora usado para apagá-la. Você não tem posição na matilha. Ele disse, não de forma cruel, mas factual. Não, ela concordou. Nenhum advogado alfa, nenhuma testemunha legal das concessões originais. O intendente do meu pai, se ele ainda estiver vivo e disposto. Lucian ficou quieto por um momento. Seu polegar se moveu uma vez contra o lado da taça que ele não estava bebendo. O único sinal visível de que ele estava pensando, em vez de simplesmente estar parado.
O advogado do Lord Davin vai pedir a anulação da anotação processual antes da sessão da manhã, ele disse. Eu sei, Bonnie disse. Se isso acontecer, o pacto se fecha, a transferência é permanente sob a lei da reunião. Eu sei, ela disse novamente. Ele olhou para ela. Você veio a mim mesmo assim. Você era a única autoridade na sala que Davin e minha madrasta ainda não haviam comprado. Ela disse simplesmente. Algo se moveu em seu rosto então. Não exatamente um sorriso, mas o precursor de algo na região dos olhos, em vez da boca. Durou apenas um momento. Então foi substituído por algo mais quieto e mais considerado. Vá para a suíte de hóspedes leste, ele disse. Diga ao guarda na porta que o rei estendeu a acomodação para a dádiva da voz de Ashford. Fique lá esta noite. Não volte para a sala da delegação. Bonnie olhou para ele. E amanhã? Amanhã, disse Lucian. Discutiremos o que a lei realmente diz sobre concessões de terra de linhagem. Quando um herdeiro nomeado apresenta um desafio direto em uma reunião do rei. Ele fez uma pausa. Ela diz consideravelmente mais do que o advogado do Lord Davin vai querer que diga. Ele se virou de volta para a recepção. Conversa encerrada, não de forma desdenhosa, mas com a completude de um homem que tomava decisões e depois agia para executá-las sem cerimônia. Bonnie ficou por um momento no espaço que ele havia ocupado. Então ela caminhou em direção ao corredor leste. Suas botas firmes no chão de pedra. O broche de bronze frio em sua gola. E algo em seu peito que não era segurança. Era muito cedo para isso, muito cedo mesmo. Mas era a primeira coisa sólida que ela sentia desde que pressionou as costas contra uma parede fria e ouviu seu próprio nome usado como garantia. Era a possibilidade de um chão sob tudo isso. Teria que ser o suficiente por esta noite. Ela não dormiu bem. Mas dormiu. A suíte de hóspedes leste não era nada como o quarto de teto baixo que Marisa havia designado para a delegação de Ashford. Era um quarto apropriado com janelas altas, uma cama larga sob um dossel de lã escura, e uma lareira que havia sido recentemente preparada e acesa por alguém que sabia o que estava fazendo. As toras eram de carvalho seco e queimavam com o calor limpo e constante de madeira que fora curada adequadamente. Não o calor úmido e sem entusiasmo da fortaleza de Ashford no inverno. Alguém havia colocado uma jarra de água e um prato coberto de pão e carne fria na pequena mesa perto do fogo. Uma camisola havia sido dobrada na ponta da cama, de linho simples, limpa, cheirando a lavanda e a nitidez mineral particular da água tirada de um poço de pedra. Bonnie sentou-se na beira da cama por um longo tempo antes de se deitar. Tempo suficiente para o fogo se acalmar de sua altura inicial para a queima mais baixa e constante de brasas estabelecidas. Ela sentou-se com o broche de bronze de seu pai na palma da mão, olhou para o fogo e pensou no que a manhã traria. Ela não tinha ilusões sobre onde havia se metido. A atenção de um rei não era inerentemente proteção. Era interesse. E o interesse de um homem na posição de Lucian poderia se resolver em várias direções. Algumas das quais a deixariam em uma posição pior do que a inicial. Ela lhe disse a verdade porque não tinha mais nada a perder com isso. Não porque confiava nele. Confiança era algo que precisava de tempo e evidências. E ela o conhecia pela duração de uma recepção e 4 pés de chão iluminado por tochas. Mas ela observou seu rosto enquanto falava, a firmeza dele, a ausência de performance. Ele não buscou tranquilizá-la ou demonstrar simpatia, nem o calor praticado que homens poderosos frequentemente usam para parecerem seguros. Ele ouviu com a qualidade de atenção que ela associava a pessoas que realmente pretendiam agir com base no que ouviam. Não era o suficiente para confiar, mas era algo com que trabalhar. Ela se deitou e fechou os olhos, e a pressão que vivera atrás de seu externo por 3 dias havia sumido. Substituída por algo que ela ainda não conseguia nomear. Um estado de alerta que não era ansiedade, apenas prontidão. O fogo crepitava. Do lado de fora das janelas altas, o vento se movia pelos pinheiros que cercavam as muralhas de Thornfield, com um som parecido com respiração. Ela dormiu. A manhã veio cinzenta e fria. A luz através das janelas fechadas, a cor de estanho opaca de um céu nublado, antes que o sol se comprometesse totalmente a nascer. Bonnie estava acordada antes que o fogo se apagasse completamente. Vestindo o mesmo vestido de linho e prendendo novamente a lã azul sobre o ombro. Sua trança havia se soltado durante a noite
e ela a refez com mãos rápidas e praticadas, puxando-a com força desde a coroa e descendo. O movimento familiar e repetitivo, algo próximo de reconfortante. O guarda do lado de fora de sua porta, um dos homens de Lucian, identificável pela insígnia da marca de ferro em sua braçadeira de couro, confirmou que ela era esperada na sala do Conselho do Rei ao primeiro sino da manhã. Ela estava lá antes que o sino terminasse de tocar. A sala do conselho era menor do que ela esperava. Uma sala de trabalho, não cerimonial. Uma longa mesa de madeira escura e marcada, coberta de mapas e documentos dobrados. 4 cadeiras de cada lado e uma na cabeceira, um fogo já aceso. E o cheiro de resina de pinho e tinta, e a particular nitidez empoeirada de pergaminho antigo que ela associava à biblioteca de seu pai. 2 dos conselheiros de Lucian já estavam presentes quando ela chegou. Homens mais velhos, de rosto cuidadoso, que a olharam com a avaliação medida de pessoas que aprenderam a não mostrar surpresa. Lucian chegou 3 minutos depois. Ele estava vestido de forma diferente da noite anterior, mais simples, se isso fosse possível. Lã escura, braçadeiras de couro, sem manto de pele. Um homem vestido para o trabalho, não para a cerimônia. Ele se sentou na cabeceira da mesa e colocou um folho à sua frente que ela reconheceu, mesmo de seu assento ao lado da mesa. Eram os documentos do Pacto de Ashford. O advogado do Lord Davin entrou com um pedido de anulação da anotação processual ao amanhecer. Ele disse sem preâmbulos, como esperado. Também como esperado, disse um dos conselheiros, um homem magro de cabelos brancos chamado Corvin, como ela viria a conhecê-lo. O argumento do advogado tem um problema significativo. Ele colocou um segundo documento na mesa, mais antigo, com o pergaminho levemente amarelado nas bordas. As concessões de terra originais de Ashford, disse Corvin, foram arquivadas sob a Carta Territorial Fundamental da Coroa de Ferro, não sob a Lei de Pactos de Matilha. Isso significa que qualquer transferência dessas concessões requer não apenas testemunha da matilha, mas testemunha da coroa. O desafio de um herdeiro nomeado, apresentado em uma reunião do rei, aciona uma revisão automática da coroa. Ele olhou para Bonnie. O que você fez efetivamente quando falou com o rei na noite passada? O advogado do Lord Davin não sabe disso? Bonnie perguntou. O advogado do Lord Davin conhece muito bem a lei de pactos de matilha, disse Corvin. Ele conhece a lei da Carta Fundamental consideravelmente menos bem. É uma especialidade que a maioria dos praticantes acha tediosa. A mais leve sugestão de satisfação seca cruzou seu rosto. Não é algo que eu ache tedioso. Bonnie olhou para Lucian. Ele a estava observando. Aquela mesma qualidade de atenção. Coração. Nem quente nem fria, simplesmente completa. Ele deixou Corvin apresentar a informação sem interrupção. Sem a performance de magnanimidade que homens poderosos menores usam para se fazerem parecer generosos. Ele simplesmente disponibilizou a informação e esperou para ver como ela a receberia. O que a revisão da coroa significa na prática? Ela perguntou. Significa que o pacto não pode ser selado sem minha autorização. Lucian disse. E eu não vou autorizá-lo. Ele fez uma pausa. A transferência de direitos de nome de linhagem não é algo que esta coroa já sancionou através de pacto secundário. O advogado de sua madrasta ignorou isso completamente. O de Lord Davin não, o que me diz que Davin sabia que o documento era excessivo e o arquivou mesmo assim, esperando que o ritmo da reunião impedisse uma revisão detalhada. Quase impediu. Bonnie disse. Quase impediu. Ele concordou. Silêncio. O fogo queimava. Lá fora, Thornfield estava lá acordando. Ela podia ouvir o pátio do estábulo, cavalos e vozes, e a percussão particular de uma fortaleza voltando ao seu ritmo diário. Minha madrasta? Bonnie disse cuidadosamente. E Davin? O que acontece com eles? Lucian olhou para ela com uma expressão que ela estava começando a reconhecer. Aquele olhar precursor de consideração. Como se ele estivesse decidindo o quanto de seu pensamento mostrar a ela. Isso depende do que você quer, ele disse. A lei lhe dá várias opções. O que ela queria era uma questão mais complicada do que fora 3 dias atrás. 3 dias atrás, ela queria ser deixada em paz nos modestos remanescentes da casa de seu pai, para construir algo pequeno e sustentável com o que restava. Esse desejo parecia muito distante agora. Não porque fora substituído por algo mais grandioso,
mas porque a casa a que estava ligado não existia mais. Marisa havia esvaziado completamente. E o que Bonnie estava enfrentando agora não era uma casa para a qual voltar, mas uma escolha sobre o que viria a seguir. Eu quero as concessões de terra restauradas para a linhagem Ashford, ela disse. Meu nome nelas, legalmente, com testemunha da coroa. Eu quero que os contratos de madeira que minha madrasta dissolveu sejam revisados por transferência ilegal. Se foram, quero que a receita seja avaliada contra a propriedade dela. Ela fez uma pausa. E eu quero o pacto de Davin anulado em sua totalidade. Não indeferido por um detalhe técnico, mas anulado no registro. Corvin estava escrevendo. Lucian não havia desviado o olhar dela. Maris, ela disse. E o nome saiu mais plano do que ela pretendia. Despido da tristeza complicada que ela carregara por ele ao longo de 4 anos de manhãs frias. Em uma casa que deixou de ser lar no dia em que seu pai morreu. Eu não a quero presa. Eu a quero removida da fortaleza de Ashford. Quero que o registro mostre o porquê. E quero que ela saiba que o documento que ela usou minha voz para legitimar, a performance que ela transformou em falso consentimento, é o mesmo documento que trouxe a atenção do rei para tudo o que ela havia feito. Ela deixou aquilo pairar no ar. Eu quero que ela entenda, disse Bonnie em voz baixa, que a canção que ela me disse para cantar de forma contida é a razão pela qual ela perdeu tudo. A sala ficou muito quieta. Lucian olhou para ela por um longo momento. Algo em sua expressão havia mudado. Não para a suavidade, mas para algo que talvez fosse a coisa por baixo da firmeza. Quando a firmeza foi mantida por tempo suficiente para confiar em si mesma. Um tipo de reconhecimento. Feito, ele disse, olhou para Corvin. Redija as conclusões da revisão da coroa. Eu assinarei antes da sessão da manhã. Corvin saiu. O segundo conselheiro o seguiu. E Bonnie sentou-se em frente ao rei Alfa, em uma sala de trabalho que cheirava a resina de pinho e tinta, com a luz cinzenta da manhã entrando pelas janelas altas. E sentiu o rearranjo particular do mundo que acontece quando algo para o qual você estava preparado. Um golpe, uma perda, uma porta se fechando, não acontece. Quando o chão se sustenta. Você não tem posição na matilha, Lucian disse novamente, as mesmas palavras da noite anterior, mas com um registro diferente. Não estabelecendo uma limitação, ela percebeu agora. Algo mais. Não, ela disse, ainda é verdade. As concessões restauradas de Ashford precisam da coassinatura de um alfa para serem legalmente ativas sob a estrutura territorial atual, ele disse. Isso não é um detalhe técnico, é a estrutura. Uma pausa. Não precisa ser permanente. Uma afiliação formal, um alfa lá testando a legitimidade da linhagem e o direito territorial satisfaria o requisito. Ela entendeu o que ele estava oferecendo. Entendeu também o que ele estava cuidadosamente não oferecendo. Não o apresentando como mais do que era. Não o vestindo com algo que a obrigaria a recusá-lo por princípio. Uma afiliação formal, limpa, legal, delimitada. Por quê? Ela perguntou diretamente, porque estava farta de perguntas cujas respostas ela deveria inferir. Lucian ficou quieto por um momento. O fogo se acomodou na lareira. Porque a lei não deveria estar disponível apenas para pessoas que já têm tudo, ele disse. E porque seu pai arquivou essas concessões sob a carta desta coroa, isso as torna a responsabilidade desta coroa. Ele olhou para ela firmemente. E porque passei 20 anos observando pessoas com poder usarem a cerimônia como uma ferramenta, contra pessoas que não têm nada. Descobri que me resta muito pouca paciência para isso. Não foi uma declaração. Não foi uma promessa de nada além do que ele já havia oferecido. Mas foi honesto. A honestidade particular de alguém que parou de precisar performar sua própria bondade e simplesmente chegou a ela como uma questão de prática. Bonnie olhou para ele através da mesa escura e marcada, com a luz da manhã em seu rosto, e o broche de bronze de seu pai em sua gola, e todo o peso dos últimos 3 dias se acomodando em algo em que ela podia realmente se apoiar. Tudo bem, ela disse. Então prossigamos. O que se seguiu não foi nem rápido nem simples, porque a justiça raramente é. A revisão da coroa do Pacto de Ashford levou 4 dias. Corvin foi metódico e minucioso. E o advogado do Lord Davon, confrontado com a lei da Carta Fundamental, que ele genuinamente não antecipara, passou esses 4 dias em consultas, cada vez mais frenéticas, com colegas que não podiam ajudá-lo.
No terceiro dia, o próprio David solicitou uma audiência privada com o rei e foi recusado. No quarto dia, o pacto foi anulado no registro, na íntegra, exatamente como Bonnie havia pedido. A revisão do contrato de madeira demorou mais. 3 semanas conduzida pelo escritório de Corvin, enquanto Bonnie permanecia em Thornfield como convidada formal da coroa. Ela usou o tempo na biblioteca do castelo, que era extraordinária. Do chão ao teto, com volumes aos quais ela nunca tivera acesso. E ela leu a lei territorial das matilhas com a intensidade focada de alguém construindo um muro, pedra por pedra, contra a possibilidade de estar nesta posição novamente. Maris deixou a fortaleza de Ashford em uma manhã fria na quarta semana, escoltada por 2 dos guardas de Lucian e carregando apenas o que podia ser demonstrado ter sido trazido para o casamento. Ela não disse nada quando saiu, o que talvez tenha sido a coisa mais honesta que ela já fez. O registro de suas ações foi arquivado no arquivo territorial da Coroa de Ferro. Não escondido, não suavizado, presente para quem precisasse saber o que aconteceu nas terras de Ashford e quem o fez acontecer. Lord Davin perdeu completamente o Pacto das Terras do Norte. A anulação do documento de Ashford desencadeou uma revisão de seus outros arquivos territoriais, 2 dos quais continham excessos semelhantes contra linhagens menores. Ele passou o ano seguinte em processos legais que Corvin descreveu, sem emoção visível, como minuciosos. O intendente do pai de Bonnie, um velho chamado Pell, que se aposentara na fazenda de sua filha no vale abaixo da fortaleza quando Maurice tornou a casa insustentável, foi localizado e levado a Thornfield para fornecer testemunho para a restauração da concessão de terra. Ele chorou quando a viu. Ela segurou suas mãos e não lhe disse que estava tudo bem, porque não estivera tudo bem. E ele também vivera o não estar tudo bem. Ela lhe disse que havia acabado. Isso era verdade, e era o suficiente. As concessões de Ashford foram restauradas para a linhagem na quinta semana. O nome de Bonnie nelas, com testemunha da coroa. Com a coassinatura de Lucian na capacidade de afiliação formal, exatamente como ele havia descrito. Limpo, legal, delimitado. Ela assinou seu próprio nome ao lado do nome de seu pai no documento de restauração. E o broche de bronze em sua gola estava muito frio e muito imóvel. E ela não chorou, embora tenha chegado perto. Ela ficou em Thornfield mais tempo do que o estritamente necessário. Ela disse a si mesma que era prático. Havia muito a arranjar antes que pudesse retornar a Ashford. Funcionários para contratar, a fortaleza para ser avaliada quanto ao que Maris havia deixado em condições de uso. Essas coisas eram verdadeiras. Não eram todas a verdade. A verdade inteira incluía a biblioteca e as manhãs que ela passava nela. Incluía Corvin, que acabou por ter um senso de humor seco e preciso que ela achou inesperadamente bem-vindo. Incluía a estranha paz de uma fortaleza que funcionava com competência em vez de performance. Onde as coisas aconteciam porque eram necessárias, em vez de porque alguém precisava ser visto fazendo-as acontecer. Incluía Lucian, que apareceu na biblioteca na 7ª manhã e sentou-se em frente a ela na mesa de leitura sem cerimônia particular. E perguntou o que ela estava estudando e ouviu quando ela lhe contou. Que apareceu novamente na 9ª manhã e na 11ª. E na 14ª trouxe um volume de sua própria coleção que era diretamente relevante para o que ela mencionara 2 dias antes. E o colocou ao lado de seu livro atual sem comentários e sentou-se para seu próprio trabalho. Ela não era tola o suficiente para chamar aquilo de simples. Nada naquilo era simples. Ele era o rei alfa, e ela era uma ômega de linhagem menor, restaurada, mas sem posição na matilha. E uma fortaleza que precisava de 3 meses de trabalho prático antes de ser genuinamente habitável. A distância entre essas 2 posições não era algo que evaporava. Não só porque um homem era firme e uma mulher finalmente encontrou um chão sólido, mas ela passou 23 anos aprendendo a observar com clareza. E o que ela observou ao longo daquelas manhãs na biblioteca e das noites ocasionais em que comparecia ao jantar informal do castelo e se via em conversa com ele. Era um homem que estava interessado em sua mente, que não exigia que ela fosse menor do que era, que na ocasião em que ela fora ríspida com ele sobre um ponto da lei territorial que ela sentiu que ele estava descartando muito rapidamente, respondeu não com autoridade, mas com um contra-argumento real.
E então, quando ela o desmontou, ele a olhou com algo que era clara e genuinamente satisfeito. Ela não era olhada daquela maneira há muito tempo. Na manhã em que finalmente anunciou que estava pronta para retornar a Ashford, ela estava na biblioteca com seu manto de viagem sobre o braço e sua bolsa de sela arrumada, e o broche de bronze em sua gola. E Lucian estava perto da janela, com as mãos ao lado do corpo e a luz cinzenta da manhã em seu rosto. E nenhum deles disse nada por um momento que foi ligeiramente longo demais para ser acidental. A fortaleza precisará de uma afiliação formal de Matilha eventualmente, ele disse. Além da coassinatura temporária. Algo permanente. Eu sei, ela disse. Essa é uma conversa para outra hora. É sim, ela concordou. Ele olhou para ela olhou para ele. A luz da manhã se moveu. Cante de novo, ele disse. Quando você tiver algo que mereça o salão. Ela pensou no lamento de Nara, no palco, em estar na beira de um rio congelado e escolher continuar andando. No que significava que ela estava se afastando desta fortaleza em direção à sua própria terra, com seu nome nela e o chão sólido sob seus pés. Eu cantarei, ela disse. Ela retornou a Ashford na primeira semana da verdadeira primavera, quando a lama havia endurecido o suficiente para as rodas das carroças e a floresta começava sua lenta insistência anual no verde. O velho Pell a encontrou no portão com duas mulheres contratadas do vale, e uma lista do que precisava ser feito, que era longa e honesta e não assustadora, porque agora ela tinha os recursos para lidar com isso. A fortaleza cheirava a pedra fria, abandono e possibilidade. Ela a percorreu, cômodo por cômodo, e abriu as venezianas e deixou a luz entrar. E na biblioteca de seu pai, onde a lareira estava escura e as prateleiras vazias. Ela ficou por um longo tempo na luz cinzenta da primavera e se permitiu sentir tudo. A perda, os 4 anos, a manhã no corredor, o palco, a canção, a mesa na sala do conselho, onde ela finalmente disse o que precisava e foi ouvida. Ela não era a mesma pessoa que estivera nesta sala quando criança, com a mão do pai em seu ombro, aprendendo a segurar fogo em concha com as mãos. Ela não era a pessoa que suportara o apagamento cuidadoso de Maris de tudo o que esta sala significara. Ela era algo novo, construído de ambos e não pertencendo inteiramente a nenhum. Uma mulher com seu nome em sua própria terra. Sua voz ainda quente da performance mais importante que ela daria. E uma porta cuidadosamente, honestamente, sem pressa, deixada aberta. Ela acendeu um fogo na biblioteca de seu pai. Pegou na primeira tentativa, limpo e constante. A madeira seca que seu pai sempre insistira em manter devidamente empilhada. A luz se espalhou pelas prateleiras vazias e pelo chão de pedra fria e pela mesa nua onde ele se sentara e a ensinara. E Bonnie ficou no calor do fogo e se permitiu sentir, por baixo de tudo o mais, o que fora verdade desde a manhã em que pressionou as costas contra uma parede fria e se recusou a se tornar invisível. Ela ainda estava aqui, ela não havia sido derrotada. E a canção, quando viesse, e viria quando o salão estivesse pronto, quando o palco certo estivesse diante dela novamente. Seria algo que ninguém lhe disse para cantar, algo inteiramente seu,